Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou trazendo mais uma informação das terras bíblicas para você. E dessa vez eu queria falar de um lugar que eu gosto de trazer as pessoas aqui, mas os grupos não vêm aqui. Eu vou explicar por quê. Bem aqui você tem o bairro de Siloam. É um bairro árabe, eles não gostam muito dos judeus, é difícil a convivência aqui nesse lugar. Logo ali atrás vai começar o Vale do Guiena, logo ali atrás começa o Vale do Guiena, que a Bíblia vai colocar como sendo o Vale do Inferno. Tem um grupo chegando ali, e lá atrás está o Vale do Cedron. Eu não sei se dá para filmar aqui, mas lá no alto tem uma igreja com 3 cúpulas douradas, parecendo uma cebola, e as cúpulas são de ouro. Naquele lugar ali estaria o Monte das Oliveiras, e mais à esquerda o Templo Monte. Pois bem, esse lugar aqui, que tem casas, inóspito, ele tem uma descoberta arqueológica importante para os judeus. Logo ali embaixo, naquele chão que você está vendo ali, nesse buraco aí, que infelizmente está abandonado, cheio de gramínea, cheio de gramas, cheio de lixo, ali tinha uma sinagoga, a sinagoga de Teódotos, que é da época do Segundo Templo, ou seja, uma sinagoga dos tempos de Jesus que funcionou exatamente aqui. Mas o motivo que eu trouxe vocês aqui agora, você que me acompanha no canal, é para mostrar outra coisa interessante. Você pode depois pesquisar no YouTube, você que não veio ainda para Israel, ou quem já veio vai saber do que eu estou dizendo. Normalmente, quando as pessoas vêm aqui, os turistas são levados até um lugar dentro da cidade velha de Jerusalém, onde dizem que estaria sepultado Davi. Esse lugar, eu vou ser sincero, eu não gosto muito de lá, porque não há base histórica nenhuma. E eu não gosto de iludir as pessoas, e às vezes as pessoas vão ali e se sentem iludidas com uma explicação que não é a verdadeira, não é aquilo que baseia na Bíblia. Eu não vou mentir para você só por causa de dinheiro ou de turismo, também não quero ser antiético e desprezar o trabalho de ninguém, mas eu acho que o que é para ser dito, é para ser dito, o que é hipotético, é hipotético. Esse lugar do suposto túmulo de Davi é reverenciado dentro da cidade velha, tem lá um pano cobrindo uma lápide, eles sempre trocam aquele pano com o símbolo de Davi, tem uma harpazinha, e em cima tem uma construção muçulmana que também dizem ser o local do cenáculo de Jesus. E me dói, irmãos, dói o coração ver as pessoas indo ali chorando e sabendo, puxa, foi aqui que Jesus teve a última ceia com os discípulos. Isso não é verdade, irmãos. Não é ali que aconteceu. Aquela casa ali é do período muçulmano. Aquela casa não é o cenáculo onde Jesus esteve. Aquilo não é da época de Jesus. Então eu amo Israel. Eu acho que é importante as pessoas virem aqui, conhecerem a arqueologia bíblica, a terra bíblica, mas não alimentar ilusões. Se fosse para alimentar ilusões, eu não seguiria a Bíblia, eu seguiria as fábulas de La Fontaine, que são bem mais legais do ponto de vista do entretenimento. Por que eu sigo a Bíblia e não as fábulas de La Fontaine? Por que eu sigo a Bíblia e não a mitologia grega? Ora, a resposta já está na própria comparação. É porque a Bíblia não é mito, a Bíblia não é lenda. Então, para que alimentar a lenda? Para que alimentar o mito? Para que dizer aquilo que não é? Então, esse lugar do cenáculo que mostram lá dentro não é da época de Jesus. Ponto. Não é a opinião do Rodrigo. Quem é guia aqui sabe que aquele lugar não é dos dias de Jesus. Tá bom, Rodrigo, então se ali não é o lugar dos dias de Jesus e o túmulo de Davi, vamos deixar a Bíblia falar e não apenas a tradição? Aqui o que eu tenho arqueologicamente falando? Repito, isso aqui não é minha opinião, isso aqui é um consenso na arqueologia. Logo aqui atrás, você tem restos de muros, do ângulo que o celular está, não vai dar para ver, mas restos de muros que são da época de Neemias. Então os muros da cidade da época de Neemias, eles passavam todos aqui por baixo e vinham por aqui, tá certo? Toda essa área aqui era murada. E logo aqui, bem onde eu estou, aqui nesse lado onde eu estou aqui, atrás de mim eu tenho 2 construções grandes que são nada mais, nada menos que 2 túmulos. Está vendo essa caverna aqui? São túmulos. Vem aqui comigo, só cuidado para não cair aqui. Estou pedindo ajuda aqui para o cinegrafista aqui. Só cuidado para não cair. Exatamente. Agora aqui está mais fácil para ver. Olha. São 2 túmulos. E esses túmulos são datados da época do primeiro templo. Ou seja, da época da monarquia de Israel. Agora vamos deixar a Bíblia falar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 2, versículo 11.
versículo 10. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. 1 Reis 2, 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Na Bíblia existem duas cidades de Davi. A cidade de Belém, de onde Davi procedia, e a colina do Ofel, que foi depois chamada de cidade de Davi. O livro de 1 Samuel conta que Davi, quando dominou a fortaleza de Sião, ele ali transformou aquele lugar na cidade de Davi, que é o Ofel, que é essa parte aqui, e não o tradicional Monte Sião de hoje, tá bem? Então aqui era a cidade de Davi, e diz que Davi foi sepultado na cidade de Davi. Os judeus do tempo da Bíblia, eles não tinham o costume de criar sepulcros dentro da cidade. Os sepulcros sempre eram do lado de fora da cidade, nunca dentro dela. Então, se Davi foi sepultado dentro da cidade, foi uma situação atípica, foi uma situação especial. E o que eu tenho aqui? 2 sepulcros. 2 sepulcros. Então, não há muitos túmulos aqui dentro para eu poder falar, olha, é difícil dizer qual era de Davi. A chance desses sepulcros serem os de Davi é muito grande, porque nós só temos esses 2 sepulcros dentro do perímetro interno da cidade. Mas tem uma passagem que eu queria ler para vocês. Abra agora de novo sua Bíblia aí comigo, se você tiver uma Bíblia aí perto, no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 16. Vou ler aqui, Neemias 3,16. Quando fala que Neemias restaurou os muros da cidade, olha o que diz aqui. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-sur, até defronte dos sepulcros de Davi e até ao açude artificial e a casa dos heróis. Está falando como os muros foram reconstruídos. Eu falei que os muros que vinham de lá são da época de Neemias, reconstrução de Neemias. E a Bíblia fala que Neemias veio reconstruindo os muros até onde? Vou ler de novo para você. Neemias reconstruiu os muros até defronte aos túmulos de Davi e até ao açude artificial. Logo ali atrás, justamente ali atrás, tem algumas pessoas conversando lá, você vai poder ver. Se nós descermos aqui, sabe o que você tem? A piscina de Siloé, que era o açude artificial que recebia as águas do Gihom. Então nós temos o açude artificial lá embaixo, construído na época de Ezequias. Você tem túmulos aqui e você tem os muros de Neemias aqui atrás. Então, na minha opinião, do ponto de vista arqueológico, aqui seria o túmulo onde foi sepultado o rei Davi. Está vazio hoje. Os restos de Davi desapareceram por aí. Mas o túmulo do descendente de Davi, que eu não sei direito onde ficava, em algum lugar aqui de Jerusalém, há 2 possibilidades, mas eu não posso afirmar qual delas. O túmulo de Jesus, o descendente de Davi, também ficou vazio. Mas não porque os seus restos mortais desapareceram. É porque ele ressuscitou. E aquele filho de Davi que ressuscitou é o que nos garante a vida eterna. E toda essa história contada do Gênesis a Apocalipse, a história de Davi, de Jesus e de toda a sorte do povo de Deus, é a história da redenção. Uma história que não é baseada no mito. Uma história que não é lendária, mas uma história que possui fatos, que comprovam a sua veracidade. E que isso possa transformar a sua vida hoje e sempre. Não esqueça de acionar o sininho de notificações, dar o seu like e divulgar para os seus amigos essa mensagem aqui do Rodrigo Silva Arqueologia. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.